Desde os primeiros sussurros da civilização, o céu noturno tem sido palco de mistérios e fascinação. Nossas histórias e mitos foram moldados por aquilo que vemos ou imaginamos ver nas estrelas. O que realmente acontece nos céus acima de nós? Relatos de avistamento de OVNIs, encontros misteriosos e símbolos inexplicáveis sempre nos trazem a seguinte questão: nós estamos sozinhos? Em julho de 1947, Roswell, no Novo México. Um objeto despenca dos céus, caindo silenciosamente em uma isolada fazenda no deserto. Sempre o deserto, né? O que aconteceria a seguir se tornaria um dos mistérios mais controversos do século. Enquanto o governo rapidamente declarava que nada mais era do que destroços de um balão, rumores começaram a se espalhar como fogo. Testemunhas falavam de materiais estranhos, com uma leveza e flexibilidade nunca vistas antes. Relatos de corpos pequenos e não humanos também surgiram, sendo rapidamente desmentido pelos próprios oficiais. Mas as perguntas só aumentavam. Fotos manipuladas, contradições e o inexplicável encoberto por explicações simplistas acenderam uma chama de desconfiança que não seria apagada tão facilmente. Sabe que o ser humano é muito curioso. Aquela pequena cidade se tornou o ponto de partida para um movimento que viria a se expandir por décadas. O nascimento da ufologia moderna. Mais do que apenas uma teoria da conspiração, Roswell deu origem a uma era de questionamentos, onde o público começava a exigir respostas sobre o que realmente estava acontecendo nos céus. Relatos de outros avistamentos de OVNIs aumentaram, arquivos secretos começaram a ser liberados, e o mistério de Roswell permaneceu como um alicerce de uma verdade que talvez nunca seja totalmente revelada. E para você, o que realmente caiu naquela fazenda no deserto? Em seguida, as luzes de Fênix, um avistamento em massa. Era uma noite tranquila em março de 1997, 2 anos antes do bonitão aqui nascer, quando algo inexplicável cruzou os céus de Phoenix, Arizona. Primeiro veio um silêncio profundo, interrompido apenas pelo som da cidade ao entardecer. Mas logo em seguida, luzes estranhas começaram a aparecer, principalmente no horizonte, em uma formação de pontos brilhantes, todos alinhados em um formato de V, e vamos torcer para ser um V de vitória, que flutuava lentamente sobre a cidade. E o pior é que não era 1, 2, 3, eram milhares de cidadãos, de todas as idades e origens. E qual seria a sua reação, mano? Um negócio brilhante no céu vindo na sua direção? Comenta aí o que você faria. As luzes eram tão nítidas, tão definidas, que deixaram a população hipnotizada. Alguns relatavam uma sensação de inquietude, já outros uma presença esmagadora, como se algo além da compreensão humana estivesse os observando. Por horas, o fenômeno permaneceu no céu, movendo-se de uma forma quase etérea, sem emitir som algum. E os telefones das delegacias começaram a tocar freneticamente, todo mundo ligando, um caos por causa dessas luzes. Todos querendo saber o que eles estavam vendo. As explicações oficiais vieram rapidamente. Luzes militares, disseram as autoridades. Mas aqueles que testemunharam o evento sabiam que o que viram não poderia ser explicado tão facilmente. A formação era sólida, maciça, bloqueando as estrelas atrás dela. Pilotos experientes relataram um objeto desconhecido no radar. Essas luzes, elas não piscavam, elas não seguiam um padrão. Não seguiam um padrão conhecido de aeronaves humanas. O governador da época inicialmente ridicularizou o evento, mas anos depois admitiu que ele próprio testemunhou algo que desafiava a razão. A verdade sobre as luzes de Phoenix permanece um mistério indecifrável. Algumas pessoas acreditam que foram visitantes de outro mundo, uma manifestação de inteligência extraterrestre que decidiu se revelar diante dos olhos humanos. Outros especulam que poderiam ser uma tecnologia avançada desconhecida, um experimento secreto. Mas e pra você, o que flutuou naquela noite em Phoenix? Nosso próximo avistamento fica na Ilha dos Colares, no Pará. Eu não podia deixar o Brasil de fora, né? Em 1977, pequeno vilarejo da Ilha de Colares, no Pará, foi tomado por um medo que até hoje arrepia os moradores mais antigos. Em uma noite quente e silenciosa, luzes estranhas e pulsantes começaram a surgir sobre as águas escuras do rio Amazonas. Elas eram intensas e brilhantes, pairando como predadores silenciosos, iluminando o céu e às vezes descendo para as margens da ilha. Os moradores, tomados pelo pânico, começaram a chamar essas luzes de chupa-chupa.
Não tem maturidade pra isso. Uma entidade que, segundo ele, sugava o sangue e a energia de quem era atingido. O medo se alastrou como uma febre. As pessoas começaram a se trancar dentro de casa quando a noite caía, enquanto a igreja local se enchia de fiéis orando por proteção contra os invasores celestiais. Desespero, confusão e um sentimento de impotência varreram a ilha. Então, mais e mais testemunhas afirmaram que viram a luz de perto e sentiram seu calor mortal. A história chegou até a Força Aérea Brasileira, que lançou a enigmática Operação Prato para investigar o fenômeno. Oficiais e soldados foram enviados à ilha, equipados com câmeras, binóculos e aparelhos de medição. O que encontraram desafiou qualquer lógica. Durante semanas, eles registraram fotos e filmagens de objetos luminosos no céu. Objetos que pareciam desafiar as leis da física, realizando manobras que nenhuma tecnologia conhecida seria capaz de executar. Algumas vezes, os próprios militares relataram sentir um frio na espinha, como se algo ou alguém estivesse observando seus movimentos. O capitão Wiran de Holanda, mais tarde, se tornaria ele um próprio mistério. Anos após o fim da missão, ele afirmou publicamente que viu de perto os fenômenos e que acreditava que as luzes tinham uma inteligência própria. Em um de seus depoimentos mais sombrios, ele falou sobre objetos que se moviam de forma coordenada, como se estivessem realizando uma espécie de vigilância. Meses depois dessas suas revelações, o capitão foi encontrado morto, em circunstâncias que muitos consideram suspeitas até hoje. No fim das contas, não cabe a mim dizer o que é certo ou o que é errado. Mas e pra você? Qual desses relatos é mais fascinante? Obrigado por assistir, eu sou Edson Velasco, um abraço!